Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus, a esperança é Jesus. Olá, seja muito bem-vindo. Seu programa Está Escrito começa agora. E olha, hoje o tema é muito importante para você e também para aquela pessoa que talvez esteja enfrentando dificuldades financeiras. Quem não está passando por problema financeiro, não é mesmo? Nós estamos aqui na série A Oração do Senhor e chegou um momento muito especial que nós vamos falar aqui sobre o pão nosso de cada dia, o sustento que Deus sempre provê a nós, a nossa família, a você. Então vamos entender um pouquinho, através da oração do Senhor, como é que Deus trabalha para que a gente tenha sempre o que é necessário. Quero já mandar um abraço para você que está conectado aqui com a gente na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. Você que assiste aí de norte a sul do Brasil, em qualquer lugar, que Deus abençoe você, a sua família, que você receba aqui o abraço da equipe do programa Está Escrito, o meu abraço também para você. Você que acompanha pelas nossas redes sociais, está ligado aí no Facebook? Está Escrito Brasil, um grande abraço, que Deus abençoe você também. E talvez você que acompanha a gente aí no Está Escrito NT, no YouTube, ou quem sabe no YouTube Novo Tempo ao vivo. A gente se conecta com você de diversos lugares e obrigado aí pela sua atenção. Use sempre aqui os nossos materiais das redes sociais para você evangelizar as outras pessoas e levar através do Está Escrito esperança para quem tanto precisa, não é mesmo? Hoje, só relembrando, a gente vai falar aqui sobre o sustento. Você sabe que a gente tem enfrentado desafios, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A gente está vivendo uma grande crise financeira, política. Como é que a gente pode ter paz e certeza de que Deus não vai deixar faltar nada? Se você está angustiado e hoje você fez uma oração, Senhor, por favor, olha, estou precisando do pão. Então fica comigo, que nós vamos à Bíblia para estudar como Deus vai trabalhar para oferecer para você o sustento, a sua necessidade, o pão nosso de cada dia.
Tem muita coisa boa aqui no programa hoje, inclusive eu quero falar sobre uma revista, um guia de estudos novo, mas eu só vou fazer isso depois do intervalo, então fica ligado aqui comigo, que quando eu voltar, eu vou te mostrar aqui esse novo guia de estudos, pais preparados, filhos de caráter. É daqui a pouco, o programa está escrito, volta já. Muito bem, olha, estamos aqui já de volta no programa, de novo, passou rápido o intervalo, não é mesmo? E eu estou vindo para falar sobre uma novidade. Que novidade é essa? Eu vou mostrar para você aqui um novo guia de estudos que nós estamos divulgando no seu programa está escrito. Esse guia se chama Pais Preparados, Filhos de Caráter. Deixa eu confessar aqui uma coisa para você. A paternidade me desafiou a desenvolver uma nova versão de caráter, de pessoa, de paciência. Sabe, quando a gente tem filhos, a gente parece que projeta nos filhos os nossos defeitos, mas também as nossas virtudes. Então, por isso, é importante você que é pai saber como se preparar melhor para assumir a paternidade e deixar assim uma marca positiva na vida da sua família e dos seus filhos. Talvez até você tenha pensado, puxa, eu estou precisando tanto, olha, eu preciso de ajuda. Eu reconheço que esse tem sido o grande desafio da minha vida. Eu sou pai de 3 filhos, Benjamin, a Rafaela e a Gabriela, as gêmeas. E isso me deixou assim tão maluco, tão doido, que eu estou precisando de ajuda. E eu estou passando por uma série de terapias para poder me entender um pouco melhor como pai e ajudar meus filhos a crescerem, a se desenvolverem. Essa não é apenas a única ajuda que a gente pode ter para desenvolver uma melhor paternidade ou uma maternidade. Tem uma outra forma e a Novo Tempo pensou isso daqui com muito carinho. Você deve conhecer a Darleide Alves, não conhece? Ela é extraordinária, a especialidade dela é falar sobre família e ela preparou esse guia de estudos aqui. Eu vou mostrar aqui para você um pouquinho, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Tem alguns estudos aqui dentro que são muito importantes para você desenvolver melhor a sua paternidade, a sua maternidade. Deixa eu mostrar um aqui especificamente. Eu estava folheando aqui esse guia de estudos, eu fiquei impressionado com o estudo número 2, Amor, Instrução e Repreensão. Sabe que hoje em dia é difícil, né? Na nossa época aqui, os mais velhos vão lembrar que tudo se resolvia na base da cinta, do chinelo. Você lembra disso? Eu mesmo apanhei tanto, né? Agora que chegou a minha vez, não posso bater, né? Mas olha só, a gente não precisa ir ao extremo da disciplina, de uma correção bruta que deixa marcas físicas e emocionais. Nós podemos e devemos aprender a amar, instruir e repreender os nossos filhos dentro da perspectiva bíblica. Como é que você vai fazer isso? Olha, é extraordinário, ó, tem tanta coisa boa. Como você vai implementar disciplina na realidade do crescimento do seu filho? Qual é o método disciplinador que você pode usar? Tem tanto conselho bom aqui para você que eu, se fosse você, eu faria o seguinte. Eu entraria em contato agora conosco para pedir o seu guia de estudos aqui na nossa escola bíblica. Como é que você pode fazer isso? Tem algumas formas. Você pode ligar aqui para a gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ligar para esse número e você vai ligar no horário das 8 da manhã às 5 da tarde, tá bem? Você liga e diz assim, olha, eu vi lá no programa está escrito o guia de estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter. Você vai pedir esse guia de estudos, tá bem? Ou você pode mandar um WhatsApp no número 12 982 44 4449, tá bem? Você manda uma mensagem e a gente vai dar um link para você. Você clica no link e preenche lá solicitando esse guia. Lembre-se que você não paga nada, nem o envio do correio, tá bem?
mas tem um custo, e esse custo é motivo de gratidão aqui, não somente meu, mas de todos nós da Novo Tempo. Nossa gratidão para com você, Anjo da Esperança, que através das suas doações nos permite preparar materiais extraordinários, como esse daqui, para ajudar as pessoas. Se você ainda não é Anjo da Esperança, venha com a gente, faça uma parceria, seja anjo, liga aqui para a gente no atendimento do Anjos da Esperança para ser um anjo. Qual que é o número? 0 operadora 12 21 27 30 30. Você pode ligar até às 10 horas da noite, que o pessoal vai atender você e vai te ajudar a tirar todas as dúvidas para você também ser um anjo da esperança. Ou ainda você pode mandar um WhatsApp no 12 98 176 6630, tá bem? Você vai ligar, aliás, vai mandar uma mensagem nesse número e vai também ser um anjo da esperança. E se você for um anjo, de mãos dadas conosco, nós vamos mais longe para levar esperança às pessoas que tanto precisam, tá bem? Nós vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai mais uma vez retomar aqui a oração do Senhor e vamos falar sobre o pão nosso de cada dia, como Deus nos sustenta em meio às dificuldades e provações. Vai lá, pega a sua Bíblia e volta aqui rapidinho, porque o programa está escrito. Daqui a pouco está de volta para falar sobre a oração do Senhor. É já já. Estamos chegando ao final de nossa série A Oração do Senhor. Até aqui, lições valiosas foram aprendidas, não é mesmo? Hoje você vai aprender sobre uma parte importante dessa oração, que está diretamente ligada à necessidade material do ser humano: o pão nosso de cada dia. O alimento é uma dádiva. Ter o privilégio de desfrutar de uma boa refeição é um dos melhores prazeres da vida. Jesus sempre deu ênfase à busca pelo alimento espiritual. Seu foco colocava a lógica do reino em primeiro lugar. Mas isso não quer dizer que ele também não valorizasse o alimento carnal. Quando ele disse o pão nosso de cada dia nos dai hoje, na oração do Pai Nosso, ele estava demonstrando a importância de pedir a Deus pelo sustento material de cada dia. Muitos de nós temos a dádiva de diariamente realizar nossas refeições. Porém, poucas vezes nos lembramos de agradecer ao Pai do céu por isso. Nossas ações de graças deveriam ser uma rotina, pois Deus disponibilizou todos os recursos aqui na terra para que nosso sustento material estivesse garantido diariamente. Se você observar bem ao seu redor, milhares de pessoas não conseguiram o seu pão para o dia de hoje, mas provavelmente elas lembraram de pedir a Deus: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A oração pelo pão significa nossa gratidão pelo cuidado diário de Deus conosco. Ela nos ensina que, além de alimentar o nosso corpo, precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus e oração. Quando oramos a Deus pedindo pelo pão, estamos dizendo que Ele nos favoreça com o necessário. Ao orar pelo pão, lembre-se que tudo vem das mãos do Pai Celeste. Esse momento é o reconhecimento de que sem Ele nada somos, nada podemos e de que tudo é para a glória dEle. Muito bem, estamos aqui agora prontos para a gente começar o estudo que está nessa série aqui, pesquisando um pouquinho mais sobre a oração do Senhor. A oração, ela é a força que motiva, que nos faz continuar existindo. Eu queria mostrar aqui para você um pensamento sobre oração. Escuta só isso aqui, ó. Satanás ri dos nossos esforços. Ele ridiculariza a nossa sabedoria. Mas preste atenção, ele treme quando nós oramos. O que você acha disso? Satanás ri dos nossos esforços, ridiculariza a nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Eu penso que a oração
vai chacoalhar o inferno. A vida pode estar no meio de dificuldades e problemas, mas quando a gente se apega a Deus em oração, quando a gente se dobra assim diante de Deus, quando a gente cai de joelhos, Deus nos levanta para pisar sobre as ciladas do inimigo. Então, faça da oração o seu estilo de vida. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Que na sua família as pessoas saibam que a oração é a mais poderosa ferramenta para enfrentar as ciladas do inimigo. Então, falando sobre oração, eu queria que você me acompanhasse agora lá no Evangelho de Mateus, por favor. Mateus, capítulo 6. O tema de hoje é o pão nosso de cada dia. Mateus, capítulo 6, o verso 11, diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você sabe que a gente enfrenta sempre dificuldades na vida, especialmente para suprir as nossas necessidades. Mas tem um pai que ele enfrentou uma situação muito curiosa. A filha decidiu apresentar para o pai o seu futuro marido. Acontece que ele era um rapaz crente. E aí o pai perguntou para ele: escuta, em que área você trabalha? O rapaz, sorrindo assim, né? Olhou para o sogro, né? O futuro sogro, e disse: olha, não, eu não trabalho, não. O sogro, preocupado, disse: mas e como é que você pretende sustentar minha filha, então? O rapaz, então, olhando assim para cima, ele disse: Deus vai nos dar tudo o que a gente precisa. O potencial sogro, né, o pai da menina, estava ficando cada vez mais nervoso. Ele disse: escuta, mas de onde vocês pretendem morar? E o rapaz, mais uma vez, como sempre, com um sorriso, ele disse assim: não, a gente não tem onde morar. Mas Deus vai providenciar para nós um bom lugar para a gente morar. Mais nervoso do que nunca, o pai ele ficou incomodado, ele pediu licença, disse: filho, eu tenho que sair daqui. Ele saiu da sala para refrescar a cabeça, porque ele não estava conseguindo digerir tudo aquilo. E a filha, com muito jeitinho, saiu, deixou o namorado e foi até ele e, assim, ansiosa, perguntou: pai, o que o senhor está achando do meu noivo? Tem pergunta que a gente não faz, né? Mas o pai disse assim: filha, olha, eu prefiro não falar o que eu estou achando dele. Mas com certeza ele está achando que eu sou Deus. Que coisa, né? Observe que nós, muitas vezes, achamos que a responsabilidade ela é tão somente de Deus e não nossa, na provisão do dia a dia às nossas necessidades. É claro que Deus, ele é um provedor. Deus, ele sempre vai dar a seus filhos aquilo que eles precisam. A Bíblia diz que eu já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Acontece que nós precisamos entender o contexto correto da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha só que interessante, a partir dessa petição, exatamente aqui, nós vamos ter uma mudança de perspectiva dentro da oração do Senhor. Até aqui, o Senhor está nos ensinando sobre pedir, sobre o nosso relacionamento com Deus e com a sua glória. Na oração, a gente aprendeu até aqui sobre a santidade de Deus, o nome de Deus, a necessidade de esperar o reino de Deus, especialmente a realização da vontade suprema do Senhor. É por isso que, quando a gente vive nesse contexto, a gente precisa entender que depender de Deus é algo que a gente precisa fazer, mas depender de nós também é algo que nós temos que desenvolver. Ellen White diz que, uma escritora adventista, ela diz que nós precisamos viver como se dependêssemos exclusivamente de Deus e orarmos por isso, mas também sairmos para trabalhar como se dependesse exclusivamente da nossa ação, da nossa vida. Pessoas que, como aquele noivo,
vivem apenas olhando para cima, dizendo, Senhor vai dar, eu não preciso fazer nada, ou o Senhor, Ele é grandioso, Ele é provedor. Pessoas assim podem estar diante de um desastre premeditado, uma catástrofe, uma desorganização que vai afligir a sua vida, a sua família e também a sua descendência. Quando a gente vai à oração aqui do Senhor, a gente entende a partir desse momento que o foco muda das nossas necessidades, aliás, do nosso relacionamento com Deus para as nossas necessidades humanas. Até o final da oração, Jesus vai nos ensinar sobre o pão, sobre o perdão e sobre a libertação. E isso está diretamente relacionado à provisão de Deus. Veja só como é que isso pode ser entendido. As nossas necessidades, que são temporais, de alimento, por exemplo, elas são supridas pela gentileza do Pai. Os nossos pecados, eles são perdoados através da mediação do Filho, de Jesus Cristo. Portanto, você tem aqui o Pai e agora o Filho trabalhando. E, finalmente, nós somos preservados da tentação e libertados do mal pela atuação do Espírito Santo. Ou seja, quando a oração do Pai Nosso vai falar sobre as nossas necessidades, sobre a minha, sobre a sua necessidade, a oração agora coloca em cena toda a divindade trabalhando em nosso favor. É por isso que, na parte final, de maneira assim muito prática, a gente entende como Deus trabalha em nosso favor. Você não está sozinho. No meio da sua dificuldade, no meio do seu desemprego, no meio da sua agonia, Deus está trabalhando. Ele está aí com você. Ele vai abrir uma porta para que você possa entrar e encontre finalmente o sustento. Mas o que a gente precisa mesmo? A oração nos ensina. A gente precisa clamar. Pai nosso, nos dê o pão nosso de cada dia. Por que quando vai falar sobre as nossas necessidades, Jesus ele não começa falando sobre o perdão? Ou por que será que ele não fala, no primeiro momento, sobre a libertação da tentação e do mal? Por que ele começa no pão? Por que essa é a primeira necessidade apresentada aqui por Jesus, quando o foco vira agora a nossa existência? Eu queria que você, nesse momento, me acompanhasse, nós vamos aqui à Bíblia, para entender algumas lições relacionadas à oração do Pai Nosso, quando ela vai falar sobre o pão nosso de cada dia. E eu queria aqui começar com você mostrando que o pão nosso, primeiramente, está relacionado à primeira maldição que entrou na história humana. Como é que isso tem a ver, o pão nosso, a oração do Senhor, com a entrada do pecado? Então vamos dar uma olhadinha aqui dentro da Bíblia. Quando você vai à Bíblia, você descobre algumas coisas, que algumas coisas elas têm um simbolismo muito grande. Por exemplo, quando o pecado entrou, ele trouxe maldição. E a primeira coisa que ele afeta, a primeira maldição que ele traz, é a maldição da dificuldade do sustento. Veja, lá no contexto hebraico, a palavra pão, ela se referia principalmente ao suprimento das nossas necessidades que são temporais. Então, quando você vai aqui, lá no Antigo Testamento, o pão, ele significava as nossas necessidades mais básicas da vida, como, por exemplo, alimento, moradia, vestuário e outras coisas mais. O que foi que o pecado trouxe? Ele trouxe maldição, ele trouxe morte, ele trouxe dor, ele trouxe sofrimento. A maldição que foi direcionada ao homem no Gênesis é a maldição da escassez. Quer ver só? Quando a gente vai lá no capítulo 3, você descobre que a terra ela deveria ter espinhos em meio aos frutos e flores. Por quê? Porque aquela deveria ser agora um reflexo não mais da beleza por essência, não mais do encantamento. Agora a terra, por causa dos espinhos, seria dominada como consequência pela escassez, pela falta, pela dificuldade de se encontrar o básico. Ou seja, a dificuldade de se suprir o sustento humano. Olha só o que diz aqui em Gênesis 3, o verso 19. Diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão.
até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha isso aqui comigo. Quando Jesus nos ensina a pedir pelo pão, ele não está colocando aqui na oração um reconhecimento da necessidade humana de clamar a Deus simplesmente para apresentar o seu pedido. Mas a necessidade é para a gente dizer, Senhor, quebra o ciclo da maldição da escassez que o pecado trouxe. O que Jesus quer que a gente entenda é que Deus ele é provedor das coisas mais importantes, mas também ele é provedor das coisas mais simples, das coisas cotidianas. O que ele está trazendo para a gente aqui na oração do Pai Nosso é que a vida ela se transformou num campo de guerra. Os espinhos que se espalharam pela terra, eles fizeram isso para atrapalhar o sustento do trabalho. Por isso que é tão difícil. A gente às vezes sofre no trabalho, tem que levantar cedo, tem que acordar, tem que levantar muito cedo, vai dormir muito tarde, enfrenta às vezes um chefe que é difícil de engolir. Essa é a maldição que foi se adaptando com a passagem do tempo. Ela foi se aprimorando para trazer ainda muito mais sofrimento. Essa maldição, ela alcança ainda hoje a sua vida, a minha vida. Ela tem basicamente duas características. Deixa eu falar para você quais são elas. A primeira característica é que essa maldição, ela não é natural, ou seja, ela tem uma abrangência espiritual. Mas ela também não é humana, ou seja, ela não pode ser vencida pelo homem. Quando a gente ora pelo pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo para o Pai que Ele enfrente esses nossos gigantes, que Ele enfrente essa maldição. Estamos reconhecendo nessa oração que Jesus ensinou, que diante da nossa necessidade, existe uma grande impossibilidade. Talvez seja isso que você está sentindo agora, por causa do desemprego, por causa também da falta de recursos. Talvez o seu salário não consiga cobrir todas as suas despesas. Quando a gente olha a falta de emprego, a falta de distribuição de renda que atenda a necessidade das pessoas, a falta de uma qualidade de vida melhor, isso tudo não vai se resolver simplesmente com decisões políticas, com ação humana. A oração do Pai Nosso nos faz entender que a raiz do problema, ela é muito mais profunda, ela é muito mais danosa. Não depende da política pura e simplesmente, não depende também da ação humana. Com essa oração, a gente está entendendo, através do que Jesus ensina, que só Deus pode entrar em ação para combater a maldição. Porque ela nos paralisa, ela nos faz nos apequenar, ela nos faz viver com medo, ela nos aprisiona. É assim que você se sente quando não tem dinheiro no banco e tem conta para pagar. Na oração, nós estamos pedindo assim, Senhor, preciso de uma intervenção divina. Nós estamos pedindo para que os benefícios da cruz agora sejam colocados diariamente na nossa vida. E a pergunta que fica é, o que a cruz tem a ver com o pão nosso de cada dia? Entenda aqui uma coisa, foi na cruz que Jesus carregou os nossos pecados, os seus e os meus. Mas também foi lá que ele resolveu o problema da maldição da escassez. Quando o homem colocou nele uma coroa de espinhos, simbolicamente, o que estava acontecendo ali? Ele estava, sem perceber ali, pedindo para que esse problema da maldição sobre a escassez, sobre a falta de recursos, também fosse resolvida ali, por Deus, na cruz do Calvário. É exatamente por isso que a cruz é a vitória sobre a escassez, é a vitória sobre a maldição, é a vitória sobre as dificuldades diárias, da falta de condição para a nossa existência. Então, quando você ora para o Pai, dizendo assim, Pai Nosso, você está pedindo assim, Senhor, me conceda esse crédito ilimitado que só Jesus me oferece através da sua cruz. Porque o pão nosso, ele pode nos ajudar a compreender que Deus quebra a maldição do pecado. É lindo isso, não é? Mas tem uma segunda
lição relacionada à oração que Jesus ensinou. O pão nosso também, ele está relacionado à provisão divina no deserto. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui com mais detalhe. Veja, um outro aspecto da oração, do pão nosso de cada dia, está relacionado a um milagre que Jesus fez, aliás, que Deus fez no deserto para o seu povo, enquanto ele estava levando o povo de volta para a terra prometida. Veja, depois que ele mostrou o poder para abrir o Mar Vermelho, para que o povo atravessasse em segurança, a seco o mar, agora a gente vai aqui no livro do Êxodo entender 2 exemplos da eficiência de Deus, do seu poder, a sua condição de vitória contra os seus inimigos, mas especialmente contra a falta de recursos, contra a escassez. O livro do Êxodo, se você pegar aí a sua Bíblia e voltar comigo lá, na sequência da travessia do Mar Vermelho, no capítulo 14, ele vai mostrar no capítulo 15 e no capítulo 16, 2 milagres que Jesus fez que estão associados com a nossa existência, a existência comum, sabe, a existência cotidiana da vida. Então olha lá comigo, capítulo 15, o verso 23, diz assim: o povo chegou a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. Olha só que interessante, Deus faz o milagre da transformação das águas amargas em águas doces. Veja, Deus está oferecendo a água. E no capítulo 16, o verso 1, a gente encontra aqui que 1 mês após a saída do povo do Egito, o povo sentiu fome. Olha só que interessante. O povo sentiu sede e o povo sentiu fome. E é dentro desse cenário que Deus vai mostrar que a sua providência, ela acompanhava o povo todos os dias. Ele estava querendo dizer que ele não ia deixar faltar o básico, o necessário para a existência dos seus filhos. Quando você vai à Bíblia, por exemplo, em Isaías 33, o verso 16, você encontra a seguinte informação: o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Olha só que interessante. Deus, ele se apresenta para o povo como sendo aquele que tem condição de oferecer água e pão, ou seja, ele tem a provisão no ambiente de maior escassez. Ainda que falte para você o básico, Deus está querendo dizer que ele não falha, confie em Deus. É por isso que no capítulo 16, aqui o verso 35 do Êxodo, se você olhar aqui, Êxodo capítulo 16, o verso 35, tem aqui uma lição muito importante. Diz assim aqui o texto, Êxodo 16, o verso 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, olha só que interessante, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Olha só que interessante. O povo comeu pão no deserto até que entrou na terra prometida. E o que aconteceu quando eles entraram ali na terra prometida? As pessoas entraram, um povo entrou. Josué capítulo 5, olha o que diz ali o verso 12. Josué 5, o verso 12, diz assim: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Olha só que interessante. O maná que o povo comeu no deserto, ele não foi necessário na terra prometida. Por que isso? Porque, olha, na terra prometida, os frutos e as sementes, eles se multiplicavam como se fossem a manifestação visível da bênção de Deus. É por isso que o maná, ou o pão nosso de cada dia, é a comida do deserto. Ele não é a comida do paraíso. Quando a gente está pedindo assim, Senhor, envia o pão para mim, o pão nosso de cada dia, sabe o que a gente está pedindo por detrás disso? Nós estamos esperando alcançar a bênção do fruto da árvore da vida, que o Senhor vai nos dar lá na eternidade, não é isso? Nós vamos poder comer do fruto da terra prometida, e aí a gente não vai precisar mais pedir para Ele, Senhor, nos dá o pão nosso de cada dia. Quando Jesus nos ensina a orar pelo pão nosso, Ele está dizendo assim para você, está dizendo para mim: Deus, me acompanhe
durante a jornada que eu tenho aqui nesse mundo. Me ajude nos dias de maior provação. Me leva, Senhor, para o meu destino, que é a terra prometida. É por isso que quando eu oro o pão nosso de cada dia, eu estou pedindo, Senhor, me dá o fruto da terra prometida. Você quer ir para lá? Então faça essa oração, tendo isso em mente, que quando você clama, Deus está te dirigindo para a terra prometida, a terra de abundância. Uma terceira lição aqui sobre o pão nosso. O pão nosso também ele está relacionado à mordomia da vida. O que isso tem a ver? Quando a gente pede pelo nosso pão, nós estamos pedindo para aprender mais sobre Deus e sobre o poder que Ele tem. Existem algumas lições que a gente só aprende quando a gente faz essa oração. E que lições são essas? Vamos lá. Nós aprendemos que o ser humano, por essência, é orgulhoso. É isso mesmo. Nós atribuímos para nós aquilo que nem sempre foi a nossa conquista. A oração do Pai Nosso coloca assim os atores dessa história no lugar certo dentro do palco. E para isso a gente precisa entender 3 lições sobre a mordomia da vida. Que lições são essas? Primeira lição aqui, ó. Tudo pertence a Ele. Não se esqueça do Salmo 24, verso 1. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Ele. Ageu 2, o verso 8 diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo pertence a Ele. Quando nós entendemos isso, a gente se liberta, assim, sabe, do egoísmo, da vaidade, de pensar que as coisas que estão aqui nas nossas mãos, elas nos qualificam como se fôssemos alguma coisa. A gente tem que entender que nós somos mordomos. Nada do que você tem, nada do que eu tenho é meu, nem é seu, nem é nosso. Deus ele está nos concedendo a posse e o usufruto dessas coisas. Mas ainda assim, ó, Deus mantém para si o título de propriedade de todas as coisas. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, ela nos ajuda a nos libertar da vaidade e nos ensina a humildade. Não se esqueça disso. Tudo é do Senhor. E agora, a segunda lição, tudo vem do Senhor. Tudo é dele e tudo vem dele. Se você for à Bíblia, em João 3, o verso 27, diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ou seja, tudo que você recebe vem de Deus. Tudo é dele. Todas as coisas pertencem a ele. O ouro, a prata, a vida, o mundo e tudo que nele contém. Mas se eu, por acaso, recebo alguma coisa, se eu tenho sabedoria, se eu faço uma aplicação, se eu trabalho, se eu recebo um salário, tudo que eu recebo vem do alto, vem das mãos de Deus. Em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando a gente está orando o Pai Nosso, a gente está entendendo, está reconhecendo que nós precisamos da generosidade divina para que a gente tenha a provisão, para que a gente tenha a sabedoria e assim a gente possa usar da melhor maneira possível aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Tudo pertence ao Senhor e tudo vem do Senhor. E uma terceira lição aqui sobre a mordomia cristã. Tudo deve ser usado para Ele. Como? Se você for lá em Romanos 11, o verso 36, diz assim, olha, Romanos 11, o verso 36. Esse verso é extraordinário, eu quero até ler aqui com você. Romanos 11, o verso 36, diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha só que interessante. Aqui na oração, Jesus ele está combatendo o egoísmo na sua raiz. Está dizendo o seguinte, olha, o Pai é nosso, ele não é meu. O pão é nosso, ele não é meu. Não é o meu pão, não é o meu Pai. A dívida é nossa, também não é minha.
Veja, a oração, ela me coloca no meio dos outros e não na exclusividade da existência. Ou seja, o foco não sou eu, o foco está em nós. Jesus está ensinando isso daqui, é porque ele reconhecia que a força maior que empurra, sim, o ser humano não é a generosidade. Nós não somos complacentes, nós somos egoístas. E é duro reconhecer isso. Então, quando eu oro a oração de Jesus pelo pão, eu preciso entender uma coisa, que Ele me ajuda a me libertar daquilo que é somente meu. A provisão de Deus, ela me leva para o altruísmo. Eu vou a Deus pedindo por minha necessidade, para que Ele me leve em seus milagres a ser uma bênção através da minha generosidade para os outros. Eu recebo para poder oferecer. Exatamente isso que nós somos ensinados. Aquele que colhe muito, ele não deve ter uma sobra excessiva. E, ao mesmo tempo, aquele que colhe pouco, ele não deve ter uma falta necessária. Na mesa de Deus, o pão deve ser nosso todos os dias. Mas como é que isso deve ser feito? O pão nosso, ele nos insere no processo de provisão de todos também. Nós lemos em Romanos, porque tudo que temos é dele, por meio dele e para ele. Eu preciso usar tudo que eu tenho a serviço de Deus. Eu devo empenhar os meus recursos, as minhas habilidades a serviço do reino. Quem faz a oração do Pai Nosso não consegue ser egoísta. E aí ele vai viver a quarta lição que a gente aprende com essa oração. E que lição é essa? Que o pão nosso, ele nos ensina sobre a generosidade dos homens, a generosidade que nós precisamos desenvolver. Essa história, ela manifesta a preocupação e cria assim, mecanismos para que o pobre, para que o estrangeiro, para que o necessitado, a viúva, eles sejam amparados e alimentados. A oração do Pai Nosso, ela ensina sobre isso também. Ela ensina que Deus ele tem um olhar assim de atenção. Deus está olhando com muito cuidado para aqueles que são menos favorecidos. Se você for lá, por exemplo, em Tiago 1:27, diz assim, olha, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e as suas viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Desde o passado, olha, lá na antiga legislação do Antigo Testamento, o pobre, o menos favorecido, ele era amparado legalmente pelo Senhor. Lá em Levítico 19, verso 9 e 10, diz que quando as pessoas colhiam a messe da terra, eles não deviam arar o canto da terra, não deviam recolher as espigas caídas, eles não deveriam rebuscar a vinha, ou seja, eles deviam deixar alguma coisa, não deviam colher tudo, porque o pobre, o estrangeiro, deveriam ter parte nas bênçãos que Deus enviava para o seu povo. Isso aqui é fantástico, sabe por quê? Na perspectiva de Deus, na lei divina, existe mecanismo para desenvolver generosidade humana. Tem muita gente que é vulnerável, só que esses daí estão inseridos no sistema do capital do povo de Deus. Eles não podem ser colocados de lado. Eles podem não ter terras, eles podem não ter máquinas para preparar o plantio, eles podem não ter os meios necessários para fazer uma grande colheita. Mas o pobre, o vulnerável, o estrangeiro, eles legalmente eram amparados com pão e com comida no dia a dia. Porque as sobras não eram recolhidas. Os cachos que ficavam para trás serviam de alimentos para eles. O trigo das extremidades do campo eram destinados aos famintos. E esta lei, que não se aplica ao mundo de hoje, ela ensina algumas coisas. Ela ensina que nós não devemos desconsiderar as necessidades alheias. Que nós devemos nos satisfazer quando atendemos às necessidades alheias. E que também nos ensina que tempos de colheita e abundância são ocasiões propícias para a caridade. Deus está te ensinando isso. Mas existem pessoas que não obedecem. Existem exemplos negativos, como por exemplo a igreja de Corinto.
Paulo ele condenou o egoísmo e a falta de sensibilidade daqueles irmãos para com os menos favorecidos, os mais vulneráveis. Porque quando eles faziam ajuntamentos, os irmãos que tinham recursos comiam tudo e não deixavam nada para ninguém. Eles diziam, está vindo gente com fome, vamos comer, acabavam com tudo. Deus, através de Paulo, está ensinando uma lição para aquela igreja, e para você e para mim, para a sua igreja, para a minha igreja, que os enfermos, as viúvas, eles precisam ter com o que se alimentar. É dentro desse cenário que Paulo escreve, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o verso 21 e 22. Ele diz assim, eu não posso celebrar com vocês, alegrar, porque vocês estão errando, vocês estão comendo tudo antecipadamente, e há quem tenha fome e não está sendo atendido. Há também quem se embriague, vocês não têm porventura onde comer e onde beber, vocês estão menosprezando a igreja de Deus, estão envergonhando o Senhor, por quê? Eu não tenho como chancelar, eu não tenho como dizer que vocês estão certos, vocês estão errados. Não posso louvar vocês, porque o pouco que você tem precisa ser colocado na mão de Deus. E aquilo que eu coloco na mão de Deus é suficiente para atender as minhas necessidades e as necessidades dos menos favorecidos. O pão nosso de cada dia me ensina que o que tenho nas minhas mãos pode ajudar também aquelas mãos que estão vazias. Esse é o recado de Deus para você. Se você tem sobra, você precisa compartilhar. Porque muito provavelmente o pão de alguém esteja na sua mão, no seu bolso, na ajuda que você pode oferecer. O cristão aprende a ser altruísta. O cristão aprende a ser generoso. O cristão aprende que quando ele dá, ele está pronto para receber mais. É diante dessa cena que a oração do Pai Nosso nos coloca quando a gente pede pelo pão nosso de cada dia. O grande pastor e pregador Martin Luther King, ele disse o seguinte: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Tudo que eu tenho e eu devolvo às mãos de Deus, para que Ele atenda as mãos vazias, eu vou possuir, porque as bênçãos não vão faltar. Você hoje pode dizer, está faltando algo na minha mão. Ou você talvez possa dizer, está sobrando algo na minha mão. Nós, quando oramos, aprendemos sobre generosidade, nos livramos do egoísmo e vivemos única e exclusivamente dependendo de Deus, sendo generosos, levando vida para quem está enfrentando o vale da sombra da morte, levando paz para quem está enfrentando turbulência, levando provisão para quem está diante da escassez. Eu te pergunto, você está disposto a fazer a oração do Pai Nosso? Você está disposto a orar especialmente o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Confie no Senhor, vale a pena. Ele não falha. Ele pode prover a sua necessidade. Queria que você ouvisse essa música e com ela entendesse que você e as suas necessidades e dificuldades estão nas mãos de um Deus que é poderoso para fazer coisas extraordinárias, inclusive suprir aquilo que você tanto precisa. Escuta essa música. Permita Deus falar mais uma vez ao seu coração através dessa canção. Jesus, tu és o meu caminho.
Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico o meu viver. Tu és para sempre a minha vida. Jesus, és vida de meu ser. Jesus, tu és a minha Não tem nada melhor do que depender apenas e exclusivamente de Deus. Aquelas mãos não tremem. As mãos do Senhor não falham. Há tempo atrás eu ouvi uma história de alguém que chegou para um sábio carregando nas suas costas um passarinho. E ele queria pegar o sábio. Disse: mestre, o passarinho que está na minha mão está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse assim: se ele está vivo ou morto eu não sei. Isso depende de você. O sábio sabia que se ele falasse que aquele passarinho estivesse vivo, a pessoa iria destroncar o pescocinho daquela pequena ave e apresentaria ela morta. Se ele dissesse que estava morto, ele abria as mãos e deixava o pássaro voar. Ele disse: se está vivo ou morto eu não sei. Isso depende de você. Está nas suas mãos. Nós somos assim também. Na oração do Pai Nosso, a gente aprende a viver nas mãos de Deus. Como é bom confiar em Deus. O profeta Isaías diz que Deus não encolheu a sua mão a ponto de não poder salvar. Deus ama você. O amor de Deus não se mede pela quantidade de alimento que você tem na prateleira. Ele não se mede por isso. Mas se em algum momento o alimento começar a faltar na prateleira, você vai estar diante da maior manifestação do amor de Deus. Porque é aí que Ele vai fazer milagres extraordinários. Confie em Deus. Dependa só dEle, não da sua força. Se liberte do egoísmo, da vaidade e vive em altruísmo e generosidade. Esse é o convite da oração do Senhor para mim, para você. A gente pode pedir a Deus para nos libertar disso, nos dar essa nova forma de enxergar a vida. Posso orar com você? Senhor, nós queremos tirar da nossa vida tudo que nos afasta de Ti. Queremos depender de Ti, das Suas bênçãos. Queremos depender das Suas mãos. E se alguma coisa há que seja para o Senhor, que reconhecemos que tudo temos por causa do Senhor, assim nós oramos, em nome poderoso de Jesus. Amém. Meu amigo, eu estou muito feliz em poder chegar nesse momento e dizer que você vive nas mãos do Senhor. Mas eu também tenho que te lembrar, você não pode esquecer, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui. O seu programa está escrito.